Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu venho aqui mais um dia para que a gente possa continuar a nossa leitura da Filoteia de São Francisco de Sales. Estamos indo aí para a reta final da nossa quaresma. Para quem começou, a ver esses vídeos na quaresma comigo, estamos indo aí para a reta final também da segunda parte. Então vamos aí seguindo nessa leitura. Com essa quaresma nós conseguimos ser conduzidos aí numa partida, digamos, mais negativa de vencer o pecado grave, vencer os afetos ao pecado grave, vencer os pecados veniais, os afetos aos pecados veniais. Tudo isso foi trabalhado na primeira parte e conduzido ali para uma confissão geral. Espero que você tenha feito ou tenha procurado fazer. Com a graça de Deus, eu tenho certeza que você fez. E depois nós começamos numa parte mais positiva, que é a parte da vida de oração. Então, se você quer organizar a sua vida espiritual, sua vida de oração, caramba, a Filoteia realmente ela é muito certeira. E hoje ela vai falar sobre a Santa Missa. Fala assim: ainda não te falei do sol dos exercícios espirituais, que é o santíssimo, sagrado e soberano sacrifício, e o sacramento, que é o sacramento da missa, centro da religião cristã, coração da devoção, alma de piedade, mistério inefável que compendia e abarca o abismo da caridade divina e pelo qual Deus, unindo-se a nós, nos comunica de modo magnífico as suas graças e seus favores. Então ele está falando aqui da Santa Missa, e ele chama assim o sol dos exercícios espirituais. E é interessante essa analogia do sol, porque a gente vive no sistema solar e não sei, provavelmente era o que era conhecido na época de São Francisco de Sales, do universo aí. E nós vivemos ali no sistema solar, e o sistema solar, todos os astros orbitam o Sol, que é a estrela do nosso sistema. Então, a missa é esse Sol no qual orbitam todas as nossas outras práticas espirituais. Muitas vezes eu falei que a meditação era o coração do nosso dia de oração, mas se formos olhar a vida espiritual, realmente o sol, aquilo que é central é a missa. É a missa. A própria meditação, ela deriva da Santa Missa. Então ele fala assim, que a gente tem a oração feita, com base nesse divino sacrifício, tem uma força indizível. Ela superabunda os celestiais favores, pois ela está apoiada no seu amado. Ele fala assim: aplica o melhor dos teus esforços para assistir todos os dias à Santa Missa, a fim de ofereceres como sacerdote o sacrifício do teu Redentor, a Deus seu Pai, por ti e por toda a Igreja. Os anjos estão sempre aí presentes, como diz São João Crisóstomo. O leitor vai falar que na missa estão sempre os anjos estão aí presentes. Então, quando a gente está na Santa Missa, ainda nós temos, além do próprio santo sacrifício, nós temos toda essa influência espiritual dos santos anjos, São Francisco de Sales sempre fala muito dos anjos. Então ele fala assim, como a gente se unisse a essa igreja que é a igreja que está peregrinando nessa terra com essa igreja celestial do céu. Elas se unem nesse momento. Então nós temos uma oportunidade de receber muitos favores e muitas graças especiais nesse momento. E ele fala assim, Porque é interessante, Eu lembro que tinha um filminho, era um desenhinho, não lembro qual que era, se era o Grande Milagre, algo assim. Esqueci o nome do filme. Mas era um filminho que mostrava a Santa Missa, um desenhinho, E ele mostrava o que acontecia na Santa Missa para além ali do que a gente está vendo, Então a gente está vendo o padre ali, mas o filme mostrava que o padre, naquele momento, ele está sendo Jesus. Então ele mostrava o que os olhos não veem, mas o que está acontecendo, Não é porque o olho não vê que não está acontecendo, Bento XVI falava isso, Você não consegue ver o eletromagnetismo, mas ele existe. Você consegue ver os seus efeitos, mas você não consegue ver. Você não consegue ver a eletricidade. Você vê os efeitos da eletricidade. Eu consigo ver uma pessoa,
mas eu não consigo ver a eletricidade, mas eu vejo os efeitos dela. Então ali na missa nós não vemos tudo o que acontece, mas tem muita coisa acontecendo espiritualmente e nós podemos só perceber os seus efeitos. Se nós estivermos abertos, se nós estivermos com fé, com o coração realmente ali. Mas só veremos os seus efeitos. Não conseguimos ver, mas existe. Então isso a gente precisa ter essa consciência. Se por algum caso de força maior não puderes estar presente na celebração deste soberano sacrifício com a presença real, é preciso que pelo menos vá lá com o coração. Então ele sempre fala assim, busque estar na Santa Missa. Mas se não for possível estar na Santa Missa no dia de hoje, né? Hoje eu estou gravando pela manhã aqui, numa segunda-feira. Se hoje não é possível ir à Santa Missa, vá até lá de coração. Isso vai me lembrar também uma passagem da vida de Santa Clara de Assis, que ela estava ali no seu leito já, né, muito doente. Ela não podia ir a uma celebração que ela queria muito ir. E Deus a permitiu ver à frente dela, como num quadradinho assim, tudo que estava acontecendo na Santa Missa. Então, quando as pessoas voltaram da missa, ela contava tudo que tinha acontecido lá. O pessoal, como assim? Ela não estava lá? Mas ela assistiu, era por isso que consideram Santa Clara a padroeira da televisão. Porque lá, né, nossa, lá no início do segundo milênio, ela estava já vendo, né, como se fosse numa televisão, a Santa Missa. Então, claro que para ela foi algo miraculoso. Nós não vamos viver desta forma, mas nós podemos... Ela só viu, né, extraordinariamente porque o coração dela estava lá. O coração dela estava lá. Então, eu acho que essa é a motivação, que o nosso coração esteja no santo sacrifício da missa. E ele fala, então, pois vá, então, em espírito à igreja. Depois, então, ele vai dar algumas dicas para você viver bem o santo sacrifício da missa. Então, ele fala assim, do princípio até que o sacerdote chegue ao altar, há de se fazer uma preparação. Então, assim, veja como às vezes a gente está distraído, né, na missa e a gente não percebe. Por exemplo, o padre já começou a entrar, a missa já começou. Ali é o momento de se preparar. Eu sei que hoje é muito comum, né? Não estou aqui criticando os padres, mas talvez pela formação. Então, às vezes esse momento do início, o padre sai saudando todo mundo, cumprimentando. A gente acaba ficando também num clima de aquele momento estamos ali, né, dando risada. Em muitos lugares a música de entrada acaba sendo uma música mais agitada, em vez de ser uma música que nos leva à introspecção. E isso faz muitas vezes com que a gente se distraia desse momento e acho que seja um momento ali, tá começando, tá tocando a vinheta do programa, né? Então daqui a pouco eu paro de chegar lá, faz o nome do Pai e a missa começa. Mas esse momento aqui, São Francisco de Sales vai dizer, é o momento de fazer a preparação, se colocar na presença de Deus, reconhecer tua indignidade e pedir perdão das tuas faltas. Não é a mesma coisa que ele fala para fazer a meditação? Então nós devemos participar da Santa Missa com o mesmo espírito que nós fizemos a nossa meditação. Depois ele fala, desde que o sacerdote sobe ao altar até o Evangelho, considera a vinda e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, fazendo uma consideração simples e geral. Então, lembra, você está percebendo que a missa para ele vai tomando o mesmo formato da meditação. Então, agora, aquele momento que você está ouvindo a palavra, você tem que estar atento àquela palavra, né? A primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura, se for uma missa dominical, é momento de você considerar sobre Deus, você trazer profundamente aquilo que você está ouvindo para o seu coração. Depois, ele vai falar assim, do Evangelho até o Credo, né, você considera a pregação do nosso Salvador. Então ali nós vamos ter Evangelho, vamos ter homilia e vamos ter ali o credo. E considere então a pregação do nosso Salvador. E ali é o momento de você, ele fala assim, é o momento de você assumir. Então ele está botando afeto, né? Quero viver e morrer na fé e na obediência da sua santa palavra e em união com a Santa Igreja. Então é o momento de você colocar esse afeto e esse propósito, de viver aquela palavra. De falar do credo até o Pai Nosso, então ali nós vamos ter ofertório e oração eucarística.
Ou seja, ali é o que me faz ser missa mesmo, né? É o santo sacrifício. Concentra o teu coração na morte e paixão do nosso Senhor, do nosso Redentor. A gente sempre fala, estamos às vésperas da Sexta-feira Santa. E Sexta-feira Santa é o único dia que a gente não celebra a missa. E a missa, ela é uma pequena Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão, o dia inteiro é uma missa. O dia inteiro é uma missa. Nós meditamos a paixão e morte do nosso Senhor. E é interessante porque todo dia a gente vive uma Sexta-feira da Paixão. Quando a gente vive esse momento que realmente torna aquela celebração missa, né? Senão vira celebração da palavra. Eu já tenho as hóstias consagradas, já tenho o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo ali e vou só distribuir. Então, o que torna é ter um padre realmente e celebrar, né, o ofertório e a oração eucarística. E aqui, então, ele vai falar que a gente deve realmente, né, viver aquilo, esse santo sacrifício, como se nós estivéssemos lá, né, vivendo aquele momento da paixão. E desde o Pai Nosso até a comunhão, então ali o rito da comunhão, esforça-te por despertar em teu coração muitos desejos. E esse desejo de estar sempre junto e unido ao nosso Senhor, com um amor eterno. Então ali você tem que estar ansioso, você vai receber o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, você tem que estar ansioso por esse encontro. Tem que desejar esse encontro. E que esse encontro não seja só ali no momento, mas que ele seja carregado pela sua vida. Por mais que a presença real mesmo, né, física ali do nosso Senhor, dure alguns minutos no nosso corpo, na nossa alma isso perdura. E isso tem que ser o nosso desejo. Desde a comunhão até o fim, né, até o final, dá graças. Daí é um momento de ação de graças. E ali também é um momento de súplicas, de colocar nas mãos do Senhor, né, os nossos parentes, amigos, a igreja. E também é um momento de pedir a bênção de Deus, nosso Senhor, que nos dá por meio do seu ministro. E ele fala, mas se queres durante a Santa Missa fazer a tua meditação, você vai vendo que isso desenha-se igual a uma meditação, não será preciso que te distraia a fazer estes atos particulares, mas basta que no princípio formes a intenção de querer adorar e oferecer este santo sacrifício pelo exercício da tua meditação. Em toda meditação se encontram os referidos atos, expressamente ou ocultamente. Então ele fala que você pode fazer da sua própria missa a sua meditação. Claro que a gente vai ter que ser muito bem treinado nisso, para a gente não se distrair, né? Você está numa missa, você está vivendo ali alguns atos litúrgicos, diferente da nossa meditação, onde nós estamos no silêncio ali, talvez com menos coisas visuais para nos distrair. Mas se nós colocarmos a nossa intenção ali de viver esse momento, nós estamos fazendo a nossa meditação. Veja, a própria missa vai nos proporcionar essa meditação. Tá? Então, nós vamos tem que estar com a intenção muito bem ligada. Mas ele fala, não tem como, você não está distraindo uma coisa da outra, porque você vai ver que em toda meditação a gente se encontra exatamente o desenho da própria Santa Missa, expressamente ou ocultamente, tá bom? Então, aqui a gente viu como participar bem da Santa Missa. Eu acho que isso a gente está chegando aí no suprassumo da vida devota, e nós vamos seguir ainda por mais um tempo. Eu espero conseguir terminar até a Páscoa aqui, né? Nós vamos sair em missão na Quinta-feira Santa, então ainda estou discernindo se nós vamos divulgar todos os vídeos, ou se eu vou deixar aí para vocês verem bem esse Tríduo Pascal e terminar na semana seguinte a leitura dessa segunda parte. Mas, em todo caso, né, nós estamos aí nos enriquecendo com esta vida espiritual, com essas meditações de São Francisco de Sales. Agradeço a vocês, amanhã estamos juntos, fiquem com Deus.